Eu agora, então, quero trazer a mensagem desta hora, não é? Em que eu tenho o prazer, então, de ler a palavra de Deus. Eu vou explicar, sem entrar em detalhes, por que escolhi esse texto hoje. Muitas vezes eu converso com pessoas e elas dizem assim: eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Ou eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não consigo. Também ouço assim: eu preciso agradar a Deus para quando Jesus Cristo vier, eu seja achado, achada fiel e vá com ele para o céu. Eu ouço essas coisas, eu fico, confesso, irmão, quero dizer, com o coração muito tocado, porque é como se o evangelho ainda não tivesse sido compreendido, ou se foi compreendido, ainda não foi vivido. Eu leio, então, Romanos 5, 18 a 21. Como consequência da transgressão única de Adão, os seres humanos foram destinados à condenação. Assim também, por um único acerto de Cristo, a graça destinou todos os seres humanos para a salvação. Se pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, também pela obediência de um só, todos podem ser salvos. Os mandamentos estabelecidos pelo Deus eterno tornaram evidente a gravidade do pecado cometido, mas a graça oferecida por ele foi muito mais poderosa. É verdade que o pecado dominou e gerou a morte, mas também é verdade que a graça triunfou maravilhosamente e produziu a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O que a graça faz, então, por nós, em nós, para nós e através de nós? Nós temos muitas dificuldades porque nós fomos criados num modelo meritocrático. Eu trabalho e ganho. Eu planto e colho. Essa é a lógica de todas as religiões. Mas a religião cristã é única, a única, exclusiva é ela, ao nos dizer que nós não somos salvos por nossos méritos. Nós também cremos que, uma vez salvos, nós somos salvos para sempre. Em outras palavras, se pudéssemos colocar nesses termos assim, citando uma tradução tradicional, o decreto o decreto da sua salvação, esse decreto divino é irrevogável. Porque o plano de Deus é a salvação de todos os seres humanos. Uma vez que nós cremos, esse plano de Deus se realiza, independente daquilo que eu faça depois do decreto ter sido assinado, até porque Deus vê todo o espectro, o horizonte, a história, a linha do tempo da minha vida quando faz esse decreto. Esta é uma das maravilhas da doutrina bíblica da eleição, ou da salvação, ou da predestinação, no sentido bíblico. Claramente nós vemos assim: como consequência da transgressão única de Adão, os seres humanos foram destinados à condenação. Isto é, depois do pecado, não antes, os seres humanos foram destinados à condenação.
Assim também, por um único acerto de Cristo, o apóstolo Paulo está mostrando os dois momentos históricos, Adão e Jesus, a graça destinou todos os seres humanos para a salvação. Isto é, com a vinda de Cristo, a graça agora é para todos, não apenas para alguns. E o texto então prossegue dizendo que o pecado é uma coisa poderosa. E Adão perdeu a alegria de viver. Mas Cristo trouxe de volta essa alegria de viver. Não há lugar para dúvida, não há lugar para medo, porque, repito, se a salvação fosse por nosso mérito, nós podíamos perdê-la a partir do momento que não mais a merecemos. Quando eu era menininho, e aí meus 9, 10 anos de idade, tinha um campinho de futebol na localidade em que eu morava, em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, o campo do Espírito Santense, o time que eu acho que nunca se chegou na primeira divisão, por pouco tempo, nem sei se existe ainda, no Espírito Santo. E aí, domingo à tarde, eu ia lá ver o jogo, escondido do meu pai, porque tinha na minha cabeça dois pecados. Né? Primeiro, ver jogo no domingo, e segundo, ver jogo no domingo, e segundo, escondido do meu pai. E eu perguntava, e se Jesus voltar agora? Mas agora, gente, eu compreendo que se eu estiver num campo de futebol ou em outro lugar tenebroso e Jesus voltar naquela hora, eu vou para o céu. Porque não é pelo meu mérito. Porque eu falei aqui de um pecado claro, estou no campo de futebol, num lugar tenebroso, mas aquele que eu cometo no meu coração que ninguém sabe, às vezes nem eu direito. Então a salvação é pela graça. Não há lugar para o medo, para o terror. É a alegria. O que nós podemos perder, irmãos e irmãs, é a alegria da salvação. Isso é claro, em toda a revelação bíblica, o pecado se nós continuamos nele, nos arranca a alegria da salvação, mas não nos arranca a salvação da alegria. São esses elementos que eu estou lhes trazendo, repetindo o que eu tenho dito, ao me encontrar com tantas pessoas para quem a graça não as libertou ainda do medo da morte, do medo da perda da salvação, porque Jesus Cristo não veio para nos deixar na dúvida. Se eu fizer direitinho, quem sabe ele me salve. Não, ele veio para dizer, olha, eu vim para que você tenha vida e vida transbordante, que não acaba nunca e começa quando você diz sim a mim. Essa é a palavra de Jesus. Eu espero que ela tome a sua mente, alcance o seu coração e inebrie